futebol, é difícil parar esse Botafogo. E no Brasileiro ele abriu 6 pontos e está nadando de braçada, né? Ele tem até o jogo da final da Libertadores a possibilidade, né, de, no mínimo, se manter com essa vantagem e até num confronto direto com o Palmeiras, um jogo antes da final da Libertadores, ampliar essa vantagem e já ir para a final da Libertadores praticamente com o título brasileiro assegurado, porque realmente tem jogado um futebol extraordinário. A superioridade gigantesca dele ontem em relação ao Vasco, repito, com o Vasco que não é um dos piores times do campeonato, tanto que está em 9º lugar, está no meio de tabela ali, mostra o quanto esse time sobra hoje, né? O quanto ele está bem, quanto ele está bem preparado, o quanto ele tem grandes alternativas no seu elenco. É realmente impressionante o momento do Botafogo, muito bom mesmo, dá gosto de ver. É time que você tem que parar para ver esse time jogando, porque é muito legal. E o que chama atenção, né, Eugênio, que a gente fala isso, e a gente fala no futebol brasileiro, às vezes a gente fala de um recorte da temporada. Esse time está dando gosto, mas aquele do Botafogo a gente fala há meses. E isso, para mim, é o que mais impacta. Tudo bem, se reforçou, tem um elenco muito forte, mas é um time que está mantendo o nível no Campeonato Brasileiro e mantendo o nível na Libertadores, ainda que alguns jogos você teve situações que fugiram um pouco do controle. Final contra o Palmeiras, a classificação como foi contra o São Paulo. Mas é um alto nível, assim, que há muito tempo a gente fala. E é algo que é muito difícil. Mesmo nos últimos anos de Flamengo, de Palmeiras hegemônicos, é complicado você ver um time que mantenha a intensidade do jogo e a qualidade do jogo. Acho que a qualidade dá para comparar com o Flamengo do Jorge Jesus. Eu concordo. Dá para comparar. Meu filho já fez essa pergunta ontem. Aí eu falei, espera acabar. Aí ele falou, mas se ganhar a Libertadores, aí já tem a discussão. Mas eu não estou colocando nem questão de títulos, que pode igualar, né? Aqueles títulos de 2019, Brasileiro e Libertadores no mesmo ano, mas eu estou colocando a qualidade de jogo que ele consegue colocar em prática. Tem conversa aí. Eu acho que estilos diferentes. Eu acho que sim. O Paiva, eu só não concordo com o Paiva quando ele fala que tem que pedir desculpa pelo resultado. Ele tem que pedir desculpa pelo desempenho. Porque o resultado... Também. Quem tem que pedir desculpa pelo resultado é o Botafogo, que podia ter feito mais. É que não precisava também fazer mais. Entrou leve, fez os 2 gols de cara, dosou. Tá? Agora é um time, assim, fascinante. O jeito que o Botafogo imprime o jogo, e o Dom que falou, estamos falando dele o ano inteiro e em novembro. Né? Então chama muita atenção essa qualidade de jogo, o Savarino jogando um futebol de outro planeta. Para mim, o melhor em campo ontem. O Botafogo teve tantos problemas esse ano. Você vê o Júnior Santos, que fecha o placar ontem. Um lindo gol também, hein? É um jogador, ele era um jogador absolutamente fundamental quando se machuca. Ele volta, ainda é o artilheiro da equipe. Ontem ainda 19 gols. Ampliou isso. E muita qualidade, muito acerto nas reposições. Igor Jesus, um jogador importantíssimo. Essa finalização do... O Almada. A gente não falava que o Flamengo era o malvadão? O Botafogo é uma equipe desalmada, porque ela não tem dó dos adversários. Ontem até tirou um pouquinho o pé, mas é realmente muita qualidade, muito a cabeça no lugar, né? O psicológico muito bom nesse momento. Muito jogador bom, muita gente jogando bola, hein? Nos trinques, porque tem reposição para todas as posições. O Botafogo caminha a passos largos. Eu apostaria até mais no título brasileiro que no da Libertadores, porque a Libertadores é um jogo só, tudo pode acontecer, tem um time de qualidade do outro lado que também é o Galo. Agora, no brasileiro, a toada é para título, até porque agora a diferença é de 6 pontos, o Botafogo está plantando hoje a sua vantagem de amanhã. Essa vitória, por exemplo, começa na estratégia contra o Peñarol, na felicidade de fazer uma diferença grande que permite botar o time fresco num clássico contra o Vasco. Nessa toada, o título brasileiro está muito próximo. Que o outro também, um jogo só, você pode ver de um lado positivo ou negativo, de um lado mais fácil ou mais difícil. E é um baita adversário. Um jogo só, você está muito próximo. Mas um jogo só, o Galo também pode fazer um jogo igual. O que o Galo tem que pensar, ou o Palmeiras, o Fortaleza, os que ainda sonham em tirar esse título brasileiro do Botafogo, é pensar naquele Botafogo e Criciúma, que o Criciúma dificultou. O próprio Bragantino e Botafogo, que o Botafogo ganha, mas ganha suando com gol de cabeça no final. Porque se for pensar em vários jogos como o jogo de ontem, aí dificulta. Porque aí é um Botafogo voando, né? É muita gente. Além do coletivo,
é muita gente individualmente de forma absurda. O Igor, o Luiz Henrique, os dois laterais, Vitinho, Alex Telles, sem contar o Cuiabano que estava jogando, aí os zagueiros, aí os volantes, Marlon Freitas. Muita opção. É um absurdo. E esse time acrescentou, Abel, uma coisa que aquele time do Luiz Castro já tinha no ano passado, que essa imposição física, aquele time do Castro também tinha. Né? Roubava e ia. Agora, Cansou no segundo turno. Esse time tem mais opções técnicas mesmo. É muita gente boa. É muita gente boa trocando a bola. Veja os nomes dos jogadores que participam dos gols do Botafogo. Podia ser qualquer um deles na conclusão e na construção. Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. São os principais jogadores hoje. Nenhum deles estava no passado. Né? Jogadores ofensivos do Botafogo. E tem esse aspecto, né? O Eugênio falou dos gols, eu concordo, todos em transição, que é a principal característica ainda desse time. Mas ele pega a defesa fechada e fez o que fez contra o Peñarol. Então, é um time que tem diferentes alternativas para jogar com posse. Ainda que seja a principal marca desde o ano passado, as jogadas em velocidade de transição, ele sabe jogar, ele tem muito mais repertório. E isso ganha muito mais força no Botafogo dessa temporada. Acho que esse é o grande diferencial e outra, em relação né, ao passado. Donk, eu falei que dos jogadores de frente, mas dentro do que você está falando, hoje ele tem um Vitinho na lateral direita, que é melhor do que tinha antes. Sim. Hoje ele pode escolher na lateral esquerda. Ontem jogou o Cuiabano no final, né? Entrou no segundo tempo o Cuiabano, que vinha sendo um dos destaques do time. Só que perdeu espaço para o Alex Telles, que é um jogador de nível de seleção. Estava na Copa do Mundo passada, só isso. Então ele vai buscar as reposições para melhorar cada vez mais a qualidade. Foi até o Textor falou isso, né, depois do jogo. A ideia é ir melhorando cada vez mais. Então você subir um degrau, ali na frente você sobe mais um, e até onde vai chegar, eu não sei. É o bom que dá para dizer é que esse time hoje é um time que joga na América do Sul, é o time que mais se aproxima do estilo de futebol europeu. Velocidade, intensidade, qualidade técnica, é algo fora do comum. Fora do comum aqui no Brasil e na América do Sul. Ou, em outras palavras, não sabemos se vai ganhar o Brasileiro, não sabemos se vai ser campeão da Libertadores, mas joga o melhor futebol do Brasil e joga o melhor futebol da América do Sul. Concordam? Sim, não é à toa. É só você ver que os grandes nomes da campanha do ano passado hoje são ótimas opções, Tiquinho e Adrielson. Eles são boas opções por causa disso que o Eugênio falou. O Eduardo, você está indo sempre um patamar a mais em relação ao que você tinha. Essa dupla de volantes, o Marlon Freitas e o Gregory, esses caras jogam uma enormidade. Fora as opções que tem Tietchan no banco. O Gregory, que também chegou esse ano, é um jogador que veio para dar uma possibilidade ao Marlon de exercer o que ele faz de melhor, que é iniciar a construção das jogadas. Então, o Gregory é o pitbull e o Marlon é o cara que levanta a cabeça e distribui jogada, pisa na área, puxa contra-ataque. Então, é mais um ponto que evoluiu. No ano passado, que o Botafogo não tinha esse Gregory para ser o cara que vai pegar o jogador que mais marca no Botafogo, um dos que mais marcam no Brasil hoje, é o Gregory, para liberar o Marlon, para com a bola no pé, ele conseguir fazer o início das jogadas, os passes, os lançamentos, que ele tem feito ao longo de todo o ano. E tem Júnior Santos voltando em grande estilo, fazendo um belo gol, com aquele tapa nojento. Ele falou depois da vitória. Eu estou muito feliz de voltar, conseguir fazer um gol, conseguir ajudar a minha equipe, festejar com meus companheiros que vivem um grande momento. Eu estou muito feliz com isso tudo, com o momento que o Botafogo está vivendo. Para mim é gratificante voltar e poder marcar novamente com a camisa do Botafogo. Essa é a essência do Botafogo, eu me identifico também com o Botafogo, com a torcida, com tudo que o Botafogo passou até aqui, né? Os momentos de queda, os momentos do clube se levantar, se reerguer, acho que se encaixa também na minha vida. Então, assim, o Botafogo, eu, todos os companheiros, a gente está cada dia mais dando uma volta por cima, com os pés no chão, com muita humildade, com muito trabalho. Que fase do fogão. Olha quem voltou a marcar. Júnior Furacão Santos. Obrigado pela ideia, Rafael Prats. Júnior Santos pelo Botafogo nesta temporada, 43 jogos, 32 como titular, 19 gols na temporada. Isso que ficou um tempão fora, se recuperando de lesão. 4 assistências, 131 minutos para participar em gol. Não marcava desde 16 de junho, na vitória do Botafogo sobre o Grêmio por 2-1. André Donk, o Júnior Furacão voltou
E o John Textor foi lá engraxar a chuteira dele depois do jogo. É muito legal a imagem e, de verdade, Abel, fico muito feliz que a gente esteja falando dele hoje, porque, assim, se a gente pensar no jogo, a gente vai falar, eu falei aqui, acho que o Savarino foi o principal destaque em campo, aí a imagem do John Textor com ele, a gente pode falar da mais uma grande atuação do Luiz Henrique, mas a gente tem que falar muito da temporada. Se a gente falar da temporada, como a gente está falando agora do Botafogo, de melhor futebol, de lutando pelo título da Libertadores, de próximo do título do Brasileiro. Cara, ele é tão importante, o Júnior Santos, pensando em tudo que viveu do ano passado, que foi um dos jogadores que sentiu a queda do time, e ele caiu junto. As lesões que ele teve na temporada. Mas se o Botafogo chega nesse momento da temporada brigando por tudo isso, é porque lá no momento mais delicado da pré-Libertadores esse cara fez 8 gols. Tudo bem, contra um time mais frágil, mas ele fez gol nos 2 jogos contra o Red Bull Bragantino, no momento de troca de técnico. O professor lembrou, é o artilheiro da temporada com 19 gols, 8 a mais do que o Luiz Henrique e o Savarino, que são os que mais se aproximam. Você está falando lá da pré-Libertadores. Ele fez aquele gol que a gente mostrou na tela contra o Grêmio, definiu a vitória por 2-1. Ele definiu a vitória contra o Corinthians por 1-0. Ele definiu a vitória contra a LDU na fase de grupos depois do Botafogo ter perdido os 2 jogos. Isso numa temporada que ele sofreu com muitas lesões, tendo o que passou no ano passado. Então, se a gente fala de um Botafogo hoje que é favorito ao título brasileiro e está numa final de Libertadores, é porque o Júnior Santos teve uma contribuição determinante no momento que tudo poderia ruir. Imagina se o Botafogo cai para o Bragantino, para o Red Bull Bragantino na pré-Libertadores. Talvez a história teria sido completamente diferente. Então, ainda que ele não tenha... Ou para o Aurora. Pois é. Aurora, Aurora, que pena você foi embora. Então, ainda que ele não tenha sido... Lógico, é notícia pela volta, pelo gol, pela imagem carismática com o John Textor, mas ele não foi o protagonista técnico do Clássico, mas é muito legal a gente falar dele, porque merece por todo esse contexto que eu falei. Ele briga por posição agora ou ele é bancão e tem que esperar? Não, brigar. Ele, antes de tudo, é uma grande opção, né? É uma grande opção para esse momento ainda de divisão, de brasileiro, de Libertadores, poupa em um jogo, não poupa. Ele é uma ótima opção. Agora, diria o patrono das nossas empresas Disney, quando ele falava que tudo começou com um ratinho, referindo-se ao Mickey, né? Na Libertadores, tudo começou com o Júnior Santos. Ele foi muito importante naquele começo, tanto que quando ele se machuca, eu fico com a pulga atrás da orelha. Eu pensei naquelas coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu falei, puxa, mas justo o melhor cara, e o Botafogo só conseguiu se reestruturar na Libertadores, porque foi uma reestruturação, começa muito mal, né? Começa tomando 3 gols em casa do Júnior Barranquilla. Só conseguiu porque a diretoria agiu muito bem. Essas contratações foram muito pontuais, uma prospecção muito boa de mercado. Gente de primeiro nível. Claro que ajuda a ter o dinheiro do nosso engraxate. Que engraxate de luxo aquele, hein? Que polida ali. Isso ajuda. Esse você não precisa dar gorjeta. Houve a necessidade de reforçar também pela ausência do Júnior Santos. O Júnior Santos, quando sai, é o protagonista, é o principal jogador. Tudo começou com o Júnior Santos. Quem sabe não acabará com o Júnior Santos? Se você pegar o time do Caiu Botafogo o ataque do Botafogo no início do ano, você tinha Júnior Santos, Jefinho, Eduardo e Tiquinho. Hoje, que loucura, né? O Eduardo está voltando, o Júnior Santos está voltando, o Jefinho a gente não sabe quando volta. Tiquinho já voltou, mas não está rendendo grande coisa. Se fosse depender desse ataque o ano inteiro, o Botafogo não estaria onde está hoje. Um ataque dizimado pelas contusões, pelas ausências, né? É fato. Teve que fazer outro. Foi buscar reposições. O Igor, quando chega, ele não chega com o cartaz para desbancar o Tiquinho. É que ele entra e ele começa a fazer um gol atrás do outro, não tira o cara do time. E ele chega à seleção brasileira. Ele chega com muito menos cartaz, por exemplo, do que o Diego Costa no ano passado. E hoje é um jogador, é verdade, é um jogador que o Botafogo deve fazer um dinheiro com ele, né? A Premier League, clubes da Premier League estão interessados na contratação do Igor Jesus. Chegou com menos cartaz que o Fala, minha torcida gloriosa, tudo bem com vocês? Tô até meio rouco aqui. Um bom dia para você que tá chegando aqui agora no nosso canal. Que não é inscrito ainda, corre lá, se inscreva no nosso canal Fogão Web para não perder nenhuma notícia do nosso glorioso Fogão. E que jogo foi aquele, minha torcida gloriosa? Que jogo que o Botafogo fez ontem em cima do Vasco. 3 gols. 3 lindos gols.
um até direito de engraxadinha do John Texas, ali no Júnior Santos, que voltou ontem a jogar aí depois de ter se machucado. Tivemos também aquele lindo gol de Savarino, do Luiz Henrique também, com a categoria extraordinária. E na verdade é o que a gente, todos nós já esperávamos do nosso glorioso Botafogo. Uma linda partida, uma partida gloriosa e vamos rumo à glória eterna. Você que não se inscreveu, você que não deixou seu like ainda no nosso vídeo, corre lá, deixe seu like. Se não se inscreveu também, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia do nosso glorioso Fogão. Saindo mais notícias, a gente vai trazer para vocês em primeira mão aqui no nosso canal. Espero que vocês gostaram do vídeo. Fique com Deus e até a próxima.